abrindo a sua Bíblia comigo lá no livro de Eclesiastes. No capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, nós vamos estudar hoje o capítulo todo. Você já pode deixar a sua Bíblia aberta. A solidão é algo que aflige a todos nós. Talvez você já tenha passado por aquela experiência de querer sair na sexta-feira à noite, comer um lanche com os amigos, mas não tem ninguém a quem chamar. Ou talvez aquela experiência de estar cercado de pessoas, no meio de uma confraternização, mas ainda assim se sentir sozinho. Ou nas madrugadas em que a gente não consegue dormir, em que o nosso coração está angustiado e parece que não temos a quem clamar. Alguns estudiosos apontam para o fato de que a solidão tem crescido no nosso tempo. E é até uma ironia, porque nós vivemos na época em que as pessoas têm 1.000 e 2.000 amigos no Facebook, mas tem 1 ou 2 amigos verdadeiros, amigos presentes. Se você tem mais de 40 anos, talvez você olhe para essa geração, para os seus filhos, para os adolescentes e crianças da igreja e pensem: na minha época eu tinha muito mais amigos. Na minha época a gente vivia todo mundo junto, era a rua inteira, era quase uma gangue, né? Todo mundo da rua era amigo e vivia na casa um do outro. E hoje as crianças e os adolescentes quase nem saem de casa. A questão está tanto nos holofotes que em 2018, a primeira-ministra da Inglaterra, Theresa May, ela nomeou, a ex-primeira-ministra, né? Ela nomeou uma secretária para a solidão. O Reino Unido enfrenta grandes problemas com a solidão, tanto que em 2018 foi nomeada uma secretária para a solidão, que trabalharia no Comitê da Solidão, para ajudar as pessoas inglesas a lidarem com isso. E esse é só um exemplo para mostrar que parece que o sentimento de solidão tem crescido na vida das pessoas. E isso não acontece só com um descrente, não. Crentes em Jesus podem experimentar tempos de solidão. Davi, certa vez, disse assim: ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Salmo 102, o salmista vai dizer: sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado, sou como um pássaro solitário no telhado. Os dois salmistas aqui, enfrentando a solidão, enfrentando o abandono. E solidão não é simplesmente estar sozinho. Eu e você necessitamos estar sozinhos de vez em quando, uns mais, dependendo do temperamento, outros menos, mas solidão é aquela sensação de desamparo, é aquela sensação que você pode ter alguém do seu lado, mas que você não pode abrir o coração, que você não pode buscar socorro, aquela sensação de desligamento, e por isso que ninguém gosta do sentimento de solidão. E o ponto de Salomão nesse texto é justamente trabalhar sobre isso. Salomão agora, ele vai olhar para esse mundo debaixo do sol, e vai ver que a vida aqui é marcada pela solidão. A vida nesse mundo caído é marcada pela solidão. E o sermão está dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver os motivos que Salomão aponta do porquê que nós experimentamos a solidão nesse mundo. Na segunda parte, nós veremos a resposta de Salomão, qual o remédio que Salomão apresenta, e no final, nós veremos a conclusão do texto. Tá bom? Então vamos fazer a leitura, Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém,
Mais feliz do que ambos é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. É melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não se pergunta: para quem estou eu trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar sobre um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui a palavra do Senhor. Salomão, então, ele inicia o nosso texto nos dando pistas sobre o assunto que ele vai tratar aqui. E ele diz já no começo do versículo 1 que ele viu todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Então a gente já aprendeu o que significa essa expressão debaixo do sol. Salomão está simplesmente olhando para esse mundo caído, simplesmente olhando para esse mundo manchado pelo pecado, sem a esperança que o Evangelho traz. E Salomão percebeu então, ao olhar para esse mundo, que haviam opressores e haviam oprimidos. E a palavra opressão aqui traz a ideia de injustiça, traz a ideia de violência. Aqueles que detinham o poder estavam usando de violência contra os mais fracos. Esse é o ponto de Salomão. E ele chega a uma conclusão então. Ele diz que, por isso, no versículo 2, ele considerava mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem. Mas mais felizes do que os que ainda vivem e dos que já morreram é os que ainda nem nasceram. Porque eles ainda não viram todas as violências e obras más que se fazem debaixo do sol. É tanta maldade que Salomão olha, que ele diz que é melhor estar morto. É tanta maldade que Salomão vê no mundo, que ele diz que melhor era nem ter nascido, porque até o que já morreu, teve que ver todo o mal e desgraça que acontece nesse mundo. Mas Salomão, ele viu algo que tornava a dor desses oprimidos ainda maior. Ele percebeu que esses oprimidos não tinha quem pudesse consolá-los. Se você olhar no versículo 1, ele repete essa ideia 2 vezes. Ele viu os oprimidos e não havia quem os consolasse. Ele viu a violência que era usada contra os oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Salomão está chamando a atenção para o fato aqui, de que essas pessoas estavam sozinhas, e parece que isso multiplicava a dor delas. Eles já estavam sofrendo pela opressão, mas o fato de não terem ninguém, o fato de experimentarem a solidão, aumentava ainda mais a dor delas. Esse é o ponto dele, ele está enfatizando, por isso ele repete 2 vezes. O principal problema aqui, ao que parece, a principal dor daquelas pessoas, não é que elas estavam sendo oprimidas, isso trazia dor com certeza, mas era que não tinha ninguém do lado delas. Não tinha ninguém que pudesse recolher as lágrimas, não tinha ninguém que pudesse estar junto com elas e ajudá-las e ouvi-las. Elas estavam sozinhas. E esse é o ponto de Salomão que ele vai trabalhar em todo o texto, o ponto da solidão.
O autor bíblico, então, ele vê, como no sermão passado, que esse mundo é marcado pela injustiça. Esse mundo é marcado pela injustiça. E isso já é algo doloroso. Mas Salomão vai além e percebe que a solidão nesse mundo também traz mais sofrimento. A solidão nesse mundo também traz mais sofrimento. E segundo Salomão, então, ele vai agora nos apresentar 3 motivos pelos quais existem sofrimento nesse mundo. Existe solidão nesse mundo, desculpa. 3 motivos do porquê eu e você experimentamos sentimentos de solidão. Ele vai dizer que nós experimentamos sentimentos de solidão porque existe inveja, existe ambição e existe arrogância. Existe inveja, existe ambição e existe arrogância. Então, primeiro ponto, porque nós experimentamos a solidão, porque esse mundo debaixo do sol é marcado pela inveja. Olha comigo o versículo 4. Ele diz que viu que toda fadiga e toda habilidade que uma pessoa pode ter no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Ele constata isso. O autor percebeu que a maior motivação de uma pessoa em querer trabalhar, em querer ser melhor, em querer adquirir habilidade, é a inveja que ela tem contra o seu próximo. É querer ser melhor que o outro, é querer ter um status maior que o outro. E nós sabemos o quanto isso é verdade. Nós sabemos o quanto isso é atual, chega a ser espantoso que essas palavras escritas há mais de 3.000 anos seja tão atual quanto hoje. Um famoso filósofo inglês, Thomas Hobbes, ele tinha uma frase que é bem conhecida: o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Segundo ele, o maior inimigo do homem é o próprio homem. Porque o homem por si só é arrogante, o homem por si só é egoísta, e ele quer sempre vencer o outro. E nós vivemos em uma época em que nós somos incentivados a isso, a época da competitividade. Nós somos incentivados a vender mais, a ter mais, a saber mais, sempre tendo o outro como parâmetro. Não é simplesmente ser um bom vendedor, mas é vender mais do que os outros. Não é simplesmente malhar para ter saúde, mas é ter o corpo mais bonito do que o outro. Não é simplesmente ser um empresário de sucesso, mas é ser um empresário de sucesso melhor do que todos os outros no seu ramo. É sempre o outro que é o nosso parâmetro. E nós queremos sempre chegar mais longe. Queremos ser os melhores pais, mas melhores pais do quê? Do que o outro. Queremos que os nossos filhos sejam mais obedientes e mais inteligentes do que quem? Do que o filho dos outros. E assim vai indo. Salomão percebe isso. Tudo que a gente faz provém da inveja. A gente quer sempre ser melhor do que o outro. E isso contribui para a solidão. Você vai concordar comigo. Porque isso nos afasta das pessoas. Ao invés de olharmos para aquela pessoa como o nosso próximo, como alguém que devemos amar, como alguém que devemos estimar, como alguém que devemos ajudar, nós vemos como um inimigo. Ainda que não digamos isso, ainda que seja amigo no círculo social, mas a vemos como alguém que devemos ultrapassar. A vemos como alguém que devemos ser melhores. É por isso que a inveja contribui para a solidão. Isso estraga relacionamentos. Isso estraga relacionamentos. E esse então é o primeiro motivo que Salomão constata do porquê existe solidão. Porque existe inveja. Porque as pessoas vivem nessa competição desenfreada. Porque as pessoas vivem se comparando umas com as outras e querendo transpor umas às outras. Mas agora Salomão ele vai nos apresentar o segundo motivo. E o segundo motivo do porquê nós experimentamos a solidão é porque esse mundo debaixo do sol é marcado pela ambição desenfreada. Olha comigo no versículo 7. Ele diz que ele considerou uma outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos, que não tem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele nem se pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida?
Salomão está pintando um quadro de uma pessoa que trabalha e que trabalha sem parar, mesmo não tendo um propósito claro para isso. Naquele tempo era muito comum, até hoje inclusive, o pai trabalhar para deixar algo para os seus filhos, para a sua família. Esse homem não tinha nem isso, mas ele não parava de trabalhar, segundo Salomão. Ele não parava de trabalhar. E esse homem era tão viciado em trabalho que ele nem se perguntava o porquê que ele estava trabalhando. Ele nem parava para se perguntar: por que eu estou fazendo isso e não aproveito as coisas boas da vida? E o problema desse homem, e o nosso problema, é que o nosso coração é ambicioso. O nosso coração é insaciável. O versículo 8 diz, numa linguagem metafórica, que os olhos desse homem não encontravam satisfação, não se fartavam de riquezas, ele sempre queria mais, ele nunca estava satisfeito. E esse é um dos motivos do porquê existe solidão no mundo, e você vai concordar comigo e com Salomão aqui. Muitos de nós temos filhos, temos irmãos, temos família, mas ainda assim somos pessoas solitárias, porque vivemos uma vida viciada no trabalho. Nós sabemos quantas histórias conhecemos, quantos exemplos nós podemos perceber de pais e mães tão viciados no trabalho que não conseguem aproveitar o tempo dos seus filhos. Tantos maridos viciados em trabalho que negligenciam a sua esposa, e tantas esposas viciadas em trabalho que negligenciam os maridos. Noivos, e aqui a ideia é de que a pessoa sempre quer ter algo a mais. Quantos noivos nós conhecemos que não querem se casar ainda porque querem ter uma casa, um carro, um iate, uma chácara? Quantos pais casados não querem ter filhos, porque antes de ter filho, quer ter uma casa na praia, quer ter um carro de 7 lugares, quer ter um salário gigante? Esse é o ponto de Salomão. A pessoa sempre quer mais e mais. É insaciável, e isso contribui para a solidão. Isso contribui para o sentimento de vazio. Eu, como um pai de criança pequena agora, já ouvi, sabe aquela confissão assim, aproveita esse tempo. Eu trabalhei demais, não aproveitei direito. É diferente de uma pessoa que diz assim: aproveita esse tempo, Léo, é tão bom, passa rápido. Você vê que o tom é diferente, mas tem aquele tom arrependido. Aproveita, porque esse tempo não volta. Quantas vezes, talvez você seja um desses pais, uma dessas mães. Nós buscamos tantas outras coisas, nós buscamos tanto outras coisas, geralmente o dinheiro, que fadamos a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor a um sentimento de solidão. Ao sentimento de solidão. Esse é o segundo motivo que Salomão apresenta para nós, do porquê existe solidão nesse mundo. Porque existe inveja e porque existe ambição desenfreada. E agora Salomão vai para o terceiro e último motivo dessa primeira parte do sermão, do porquê que existe solidão nesse mundo. E ele vai dizer que esse mundo debaixo do sol é marcado pela solidão, porque existe arrogância. E olha comigo o versículo 13. Ele diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. O autor bíblico aqui está pintando um quadro para nós, de um rei idoso. E por ele ser rei, e por ele ser idoso, ele deveria ser um homem sábio. Ele deveria ter sabedoria. Aquela cultura era muito acostumada com isso. A nossa também é um pouquinho. Quanto mais velha a pessoa, mais sábia ela é. Ainda mais se ela tiver uma posição de autoridade. Ela tem que ter mais sabedoria. Mas o texto diz, Salomão chama esse rei de tolo. Chama esse rei de tolo. E por que esse rei é tolo? Porque ele já não se deixava admoestar. A ideia aqui é que ele já não mais aceitava conselhos. Os reis daquele tempo tinham conselheiros que o ajudavam
a tomar decisões, e ele já não deixava, ele já não aceitava mais conselhos. E o ponto aqui, a imagem que Salomão parece que está pintando é que ele tem que se afastar. Então ele vai ficando cada vez mais sozinho, já que o ponto é a solidão. Os estudiosos vão dizer isso. Esse rei, ele não aceita mais conselhos, e para não aceitar mais conselhos, ele tem que viver solitário, ele tem que se afastar das pessoas. E mais uma vez, a própria experiência nos mostra que Salomão está certo. Não é verdade? Pessoas arrogantes demais tendem a ter problemas de relacionamento. O problema é que o meu coração também é assim. O nosso coração também é assim. Nós podemos ser como esse rei e nos achar os intocáveis, os irrepreensíveis. Se algum irmão vem nos exortar ou dar algum tipo de conselho, a gente já fica escandalizado. Nós podemos, cair no erro de achar que já sabemos de tudo das Escrituras. E quando se abre um texto, mas eu já ouvi isso. Mas eu já sei disso, eu já estudei sobre isso. E fechamos os nossos ouvidos. Podemos nos achar melhor porque o nosso dízimo é maior, ou porque já temos uma data de membresia mais antiga do que os outros. Podemos cair no mesmo erro desse rei tolo. As possibilidades são infinitas, porque o nosso coração é arrogante. O nosso coração experimenta arrogância. E se nós não batalharmos contra isso, nós vamos experimentar cada vez mais um sentimento de solidão. Nós sabemos disso. Aquela pessoa que sempre tem a opinião certa, que nunca dá o braço a torcer, que tem resposta para tudo, geralmente é uma pessoa que ninguém consegue ter um relacionamento profundo. Por quê? Por causa da arrogância. Quem é demasiadamente arrogante, não luta contra isso, fada a si mesmo e aos outros ao seu redor a experimentarem a solidão. Então, esses são os 3 motivos do porquê Salomão diz que esse mundo debaixo do sol é marcado pela solidão. Primeiro, porque existe inveja. Segundo, porque existe ambição egoísta. E terceiro, porque existe arrogância, existe orgulho. E agora nós vamos entrar na segunda parte do texto, em que Salomão vai apresentar o remédio para isso, e como nós podemos aplicar na nossa vida. E Salomão então vai apresentar uma saída. Ele vai dizer sim que existe uma maneira de amenizarmos a solidão nesse mundo. Existe um remédio contra a solidão, e está lá no início do versículo 9. Olha comigo, ele diz assim: melhor é serem 2 do que 1. Melhor é serem 2 do que 1. Salomão percebe então que o remédio para a solidão é a amizade, é a comunhão. E ele repete essa ideia no versículo 12, lá no finalzinho, um texto bem conhecido: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse texto aqui, muitas vezes é usado no casamento, em casamentos por aí, noivados. Pode ser usado, mas Salomão não está falando de casamento nesse texto. Salomão está falando de companheirismo. Se você está usando no sentido de companheirismo, aí está certo. Nós devemos ser amigos, meus melhores amigos dos nossos cônjuges. Mas o ponto de Salomão aqui é tipo assim, 2 é bom, mas 3 é melhor ainda. Eu ter um amigo é bom, mas ter 2 amigos, totalizando 3, é melhor ainda. Porque um cordão com 3 dobras é mais difícil de ser arrebentado. Então, o remédio que Salomão apresenta para a solidão é intuitivo, não é verdade? A comunhão. A comunhão. O homem foi criado para a comunhão, tanto com Deus quanto o nosso próximo. É após a queda que experimentamos sentimentos de solidão. E nós fomos criados à imagem de um Deus que é comunitário. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, orando a Deus, ele diz assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Com o amor com que o Senhor me amou antes da fundação do mundo. A ideia é que desde toda a eternidade, o nosso trino Deus
se relacionavam entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. Como criados à sua imagem, nós não fomos feitos para a solidão. Nós somos feitos para um relacionamento com Deus e um relacionamento com o próximo. E é após a queda, então, que nós experimentamos sentimentos de solidão. É após a queda que o nosso relacionamento com Deus é quebrado e o nosso relacionamento com o nosso próximo, ele é manchado. Esse é o ponto. Então, Salomão nos apresenta que o remédio para a solidão é a comunhão. Mas ele também vai nos deixar pistas nesse texto de como nós podemos desenvolver uma boa comunhão. Ele não vai simplesmente falar, o remédio da solidão é a comunhão. Tá bom, eu já sei. Não, ele vai apresentar pistas. Ele vai nos dar caminhos que nós podemos e devemos seguir se quisermos ser bons amigos, se quisermos ser bons cônjuges, se quisermos sermos bons companheiros. E esses 3 caminhos para um bom relacionamento, ele está no versículo 6, no versículo 9 e no versículo 13. Você vai ver que cada um desses versículos começa com a palavra melhor, ou é melhor. E Salomão então está apresentando caminhos para que eu e você possamos trilhar para desenvolver bons relacionamentos. E o primeiro então, o versículo 6, o primeiro caminho que nós devemos trilhar para desenvolvermos bons relacionamentos, para sermos bons companheiros, bons amigos, bons cônjuges, é o caminho do contentamento. Versículo 6 diz que melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Salomão está usando um provérbio aqui para nos mostrar que se praticarmos o contentamento, seremos companheiros melhores. O sentido é que é melhor nos contentarmos com o trabalho que Deus nos dá, desfrutando de períodos de trabalho e de períodos de descanso, do que viver uma vida cheia de trabalho, sem descanso nenhum, correndo atrás do vento. Esse é o ponto dele. E esse versículo vem logo antes do versículo 7 e 8, do homem que é viciado em trabalho. E esse versículo também, se você olhar no versículo 5, Salomão cita um outro provérbio, ele diz assim, o tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Então o versículo 5 é o preguiçoso, o versículo 7 e 8 é o homem que é viciado em trabalho. No meio, Salomão coloca o ideal. É você ser alguém que trabalha, mas também que desfruta do descanso. Nós vimos isso, nos sermões passados. Desfrutar do fruto do seu trabalho, não passar a vida inteira atrás de trabalho. Logo, o que Salomão está falando aqui é de contentamento, é de se contentar. É isso que Salomão está falando. É melhor trabalharmos com gratidão e contentamento no coração. E todos nós concordamos que isso ajuda. Porque se todos trabalhássemos com gratidão e contentamento, não teríamos motivo para ter inveja do nosso próximo. Não teríamos. Não precisaríamos fazer do nosso trabalho uma maratona para provar a nós mesmos. Se nós fôssemos mais contentes, não viveríamos uma vida viciada no trabalho, como aquele homem, de sempre querer mais riqueza, o carro melhor, uma casa melhor. Não viveríamos a vida atrás disso. Isso em si não é errado, mas uma vida dedicada somente a isso. Se nós nos contentássemos, não precisaríamos viver essa vida escrava do trabalho. Se fôssemos pessoas mais contentes, então seríamos melhores colegas de trabalho, seríamos melhores maridos e esposas, seríamos melhores pais, seríamos melhores irmãos em Cristo. Portanto, meu irmão, eu e você precisamos buscar o contentamento. Contentamento não é algo que cai do céu. Contentamento não é algo que vem da noite para o dia. Hoje você vai dormir, agora depois do almoço, vai acordar com contentamento no coração. E contentamento também não é algo que nós chegamos num ponto e dizemos assim, agora eu estou bem. É algo que sempre precisamos desenvolver, porque o nosso coração é descontente. Nós sempre queremos mais. E talvez, se nós quisermos desenvolver o contentamento, existem vários caminhos que podemos seguir. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, a aula 4 do caráter de Cristo vai tratar só sobre contentamento e gratidão. Mas um caminho que precisamos seguir é
é o caminho da confissão diante de Deus. É reconhecer que o nosso coração é descontente de vez em quando, ou sempre. É confessar diante do Senhor. Se eu acho que o Senhor é obrigado a me dar algo, se eu acho que eu mereço alguma coisa da mão de Deus, se eu murmuro demais, se eu lamento demais, se eu tenho ciúmes demais, isso indica que o meu coração está descontente. Isso indica que o meu coração está descontente. E o primeiro caminho é confessar isso diante de Deus, é reconhecer: Senhor, eu experimento sentimentos de descontentamento. E o segundo caminho, talvez, para que você possa começar a praticar agora, para ter mais contentamento, é o caminho da gratidão. É o caminho de agradecer a Deus. De agradecer a Deus por cada pequena coisa dessa vida. Se você está desempregado, agradeça a Deus que Ele prometeu sustentar suas necessidades. Se é por meio do trabalho, se é por meio da igreja, se é por meio da assistência social do Estado, eu não sei. Eu sei que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Se você está passando por períodos de doença, agradeça a Deus, porque você ainda pode ouvir a voz dEle, na palavra. Agradeça a Deus, porque nós estamos aqui reunidos, enquanto em vários países do mundo, nossos irmãos em Cristo estão sendo mortos para fazer isso aqui. Sempre temos motivos para agradecer a Deus. Agradeça a Deus pela chuva, estão precisando há tanto tempo. Sempre temos motivo, e isso nos ajuda a sermos gratos. Agradeça a Deus se o seu trabalho te paga um salário mínimo, tem gente que nem tem. Agradeça a Deus. Esse é um caminho para o contentamento. E acima de tudo, agradeça porque Ele se revelou a você. Quando você achar que não tem nada para agradecer, lembre-se, temos sim. E o maior motivo de todos é porque Ele se revelou a nós. Ele poderia ter me deixado seguindo o meu caminho, meu irmão, de pecado, de destruição, mas Ele me chamou. E sempre devemos agradecê-lo por isso. Esses dois caminhos, então, nos ajudam a ter mais contentamento. Esses dois caminhos, da confissão e da gratidão, nos ajudam a desenvolver bons relacionamentos. Mais contentes nós estamos, menos invejosos nós somos contra o nosso próximo. Menos ambiciosos nós seremos, mais tempo teremos para desfrutar dos nossos queridos, dos nossos colegas, dos nossos amigos. E o segundo caminho que Salomão vai apresentar agora é o caminho do companheirismo, lá do versículo 9 até o versículo 12. Olha comigo o texto. Primeiro, ele diz que é melhor serem dois do que um, versículo 9, nós já vimos isso. Agora ele vai dar os motivos. E o primeiro motivo é porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. A ideia é que dois trabalhando juntos conseguem desenvolver um trabalho melhor, conseguem chegar mais longe do que um só. Depois ele vai apresentar o segundo motivo, versículo 10 e 11. Ele diz assim: porque se caírem, um levanta o outro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Salomão está usando exemplos do seu tempo agora, para dizer que é melhor serem dois do que um, por causa das adversidades da vida, porque um pode ajudar o outro, porque um pode aquecer o outro, porque um pode cuidar da saúde do outro. Esse é o segundo motivo. E o terceiro está lá no versículo 12, que se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Então a ideia aqui do terceiro é para se defender do perigo. Esses são os três motivos, baseados no contexto de Salomão, do porquê é melhor desenvolvermos relacionamento. Porque juntos vamos mais longe. Porque juntos um pode cuidar do outro. E porque juntos um pode proteger o outro. Mas você consegue entender o ponto de Salomão aqui? A ideia de Salomão, ele cita mais exemplos, assim, de situações negativas do que situações positivas. O ponto de Salomão aqui é que para desenvolvermos bons relacionamentos, para lutarmos contra a solidão, não basta ter uma comunhão superficial. A ideia é de companheirismo, é compartilhar as bênçãos e as adversidades da vida. É estar junto do lado, não só quando tudo vai bem, mas é estar junto do lado quando um tropeça,
quando um está passando necessidade, quando um está correndo perigo. Salomão está dizendo que a amizade que ajuda a lutar contra a solidão, não é essa amizade insincera ou não profunda, mas é uma amizade próxima, é uma amizade de estar junto, no bem ou no mal. Meus irmãos, cada vez mais essa cultura individualista demoníaca entra dentro da igreja, e nós achamos que está tudo bem, e nós vivemos acostumados com isso. Mesmo dentro da igreja, mesmo entre irmãos em Cristo, nós já não conseguimos mais compartilhar tantos os momentos da nossa vida. Nós temos a tendência de nos fechar em nossos grupinhos, a tendência de nos fechar naquelas pessoas mais próximas de nós, e com o resto não nos envolvemos. É só cumprimentar aqui, sair, pronto, acabou. As Escrituras estão cheias de mandamentos que nos ordenam a não simplesmente ter uma comunhão superficial, mas profunda com os nossos irmãos em Cristo. Gálatas 6:2 diz assim, não precisa abrir comigo: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Atos 2, texto famoso: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum, você conhece esse texto, inclusive vendiam propriedades para dar dinheiro aos irmãos que estavam passando necessidade. Deixa eu te perguntar, você já ouviu isso acontecer em algum lugar, depois desse texto bíblico? Uma vez ou outra. Eu nunca tinha ouvi uma vez, algum tempo atrás, de irmãos venderem as suas propriedades para ajudarem outros irmãos que estão passando necessidade. Veja, o nosso padrão de comunhão é muito baixo, e eu poderia citar mais textos, mas eu não consigo, eu tive que tirar texto, porque eu vi o meu erro, eu vi o quanto eu estou longe de cumprir essas palavras, o quanto nós temos falhado nisso. Meu irmão, seja companheiro, busque uma comunhão profunda, converse com as pessoas, chame as pessoas, convide as pessoas para um café, para a sua casa, eu não sei, mas não apenas aquelas pessoas que você já conhece, convide aqueles irmãos que você ainda não tem uma comunhão tão profunda ainda, mande mensagem, ligue, ore. O tipo de comunhão que Salomão e a Bíblia nos ordena ter com os nossos irmãos é uma comunhão profunda, é uma comunhão profunda, é um companheirismo para todo e qualquer tipo de problema da vida. Muitas vezes nós temos um sentimento de que se tudo der errado, nós temos o nosso cônjuge e nós temos a nossa família. Esse sentimento é certo até um ponto, porque nós também deveríamos ter: eu tenho a minha igreja, eu tenho os meus irmãos em Cristo. Se tudo der errado, se eu perder o emprego, se eu não tiver dinheiro para nada, se eu tiver que fazer qualquer coisa e eu não tenho condições, eu tenho a quem correr. Eu tenho os meus irmãos em Cristo, eu tenho a minha igreja. Nós deveríamos ter esses três grupos sociais, por assim dizer, a quem nós poderíamos correr: a nossa cônjuge, a nossa família e aos nossos irmãos em Cristo. Então esse foi o segundo caminho que Salomão nos apresentou, de como desenvolvermos uma boa comunhão. E agora ele vai para o terceiro e último caminho, que é o versículo 13. Ele diz que melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo que já não se deixa admoestar. O terceiro caminho para desenvolvermos bons relacionamentos é o caminho da humildade. É o caminho da humildade. Aqui mais uma vez Salomão vai no ponto. Ele vai assim, lá na ferida. Ele diz que esse rei era tolo, porque ele já não aceitava mais conselhos, ele já não aceitava mais ser repreendido. Assim, por contraste, o que Salomão está dizendo é que para desenvolvermos relacionamentos, nós precisamos ter o coração maleável, nós precisamos aceitar repreensão, nós precisamos ser humildes, nós precisamos de humildade. A humildade é necessária para desenvolver relacionamentos. E mais uma vez, nós não precisamos fazer muito esforço para concordar com o que Salomão está dizendo aqui. É meio chato
ter aquela pessoa sabichona do lado, não é verdade? Mas mais chato é quando eu sou essa pessoa sabichona. A pessoa sabe tudo, tem uma resposta para tudo, sempre, ela sempre está certa, sempre tem a opinião certa, o que ela faz é sempre melhor. E essa pessoa vai ficando sozinha. Meu irmão, nós estamos seguindo os passos desse rei tolo. Nós estamos seguindo os passos desse rei tolo, se sempre achamos que estamos certos. Se quando ouvimos críticas, nós sempre ficamos bravos, críticas negativas, sempre, nunca aceitamos. Sempre, não, mas você está errado, olha só isso. Não aceitamos críticas. Quando você aceita a crítica, como é que fica o seu coração? Você pelo menos para e ouve? Nós estamos seguindo os passos desse rei tolo, se nós não temos um coração ensinável. Quando você toma a decisão, você tende a procurar outros irmãos em Cristo? Se não, uma decisão grande da vida, e até as pequenas, se não, é bem possível que você tenha caído no erro desse rei tolo. Mas eu sei que talvez agora você deve estar pensando no seu marido, ou na sua esposa, ou se você é adolescente, você deve estar pensando no seu pai, na sua mãe, né? São sabe tudo, sempre acham que está certo. Pense em você agora, porque eu estou pensando em mim. Pense em você. Toda vez que eu ajo assim, quando eu percebo, eu vejo que cria algum problema no relacionamento com a minha esposa, algum problema na comunicação. Toda vez que eu ajo assim contra o meu próximo, sempre surge algum ruído. Então o que Salomão está dizendo é que nós precisamos trilhar o caminho da humildade. E nós precisamos, mais uma vez, exercitar isso, meu irmão. Não vem da noite para o dia a humildade. Não vem da noite para o dia. Talvez nós possamos começar experimentando falar menos e ouvir mais. Experimentar se olhar no espelho e confessar que esse coração aqui é orgulhoso. Os cristãos ao longo dos séculos perceberam que quando uma pessoa se acha humilde, é porque ela não é humilde. Se você está pensando assim, eu sou humilde, isso aí não é para mim não. É porque você está do lado do rei tolo. Toda vez que eu penso que eu sou humilde, é porque eu sou orgulhoso. Talvez experimentar deixar a vida mais aberta para os irmãos, compartilhar. O orgulho também nos impede de compartilhar. Às vezes o outro irmão até tenta chamar, até tenta fazer amizade, até tenta convidar, mas eu não me abro. Eu não abro a minha vida. Eu não deixo entrarem. Veja como o orgulho elimina a comunhão bíblica. Elimina a comunhão entre as pessoas. Então nós precisamos fazer isso, meu irmão. Não saia daqui. Eu não quero sair daqui e não fazer nada disso, esquecer. Não, eu quero chegar em casa e perguntar para minha esposa: amor, você acha que eu estou muito orgulhoso, arrogante? Me ajuda. Eu quero chegar em casa e convidar mais pessoas para irem na minha casa, que eu ainda não convidei. Eu quero chegar em casa e fazer diferente. Faça isso você também. É triste muitas vezes a gente vir aqui e a Bíblia nos apresentar um caminho, mas a gente sai como se nada tivesse acontecido. Lembre-se da palavra do Senhor: Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos. Essa palavra é forte. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, meu irmão, treine a humildade. Humildade é uma virtude, não vem da noite para o dia, vem com muita prática. Batalhar pela humildade, segundo esse texto de Tiago que eu acabei de citar, é batalhar pela sua própria alma. Batalhar pela humildade é batalhar pela saúde do relacionamento que você tem com o seu próximo. Que amigos seríamos, na verdade? Que cônjuges seríamos? Que pais, que irmãos em Cristo seríamos, se seguíssemos o caminho do contentamento, o caminho do companheirismo e o caminho da humildade. E para encerrar esse texto, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 15. Eu não posso falar de amizade
de comunhão, de companheirismo sem lembrar desse texto. João 15, 13. Diz assim, João 15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês de Jesus são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Quando falo de amizade, quando eu estava estudando sobre a amizade desse texto, eu lembrei dessa frase de Jesus aqui. Sabe por quê? Porque por melhores amigos que possamos ser, ou por melhores amigos que possamos ter, nós ainda vivemos no mundo caído. E ainda assim, vamos experimentar sentimentos de solidão. Nossos amigos e pessoas mais próximas, pais, mães, marido, esposa, filhos, podem falhar conosco. E podemos sentir o sentimento de solidão, de vazio. Mas existe um amigo, meu irmão, que nunca nos abandonará. Existe um amigo que nunca nos abandonará. Ele é aquele que prometeu que jamais nos deixaria. Ele é aquele que caminha conosco no vale da sombra da morte. Ele é aquele que prometeu que todo aquele que vem até ele jamais lançará fora. Tem um hino antigo que eu gosto muito, que diz assim: em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Uma hora o hino pergunta: haverá um outro amigo de tão grande compaixão? É uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia: não existe um outro amigo de tão grande compaixão. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Jesus é nosso amigo perfeito. Ele é tão nosso amigo que esse texto diz aqui que Ele entregou a sua vida por nós. Não existe amigo com tão grande amor, porque Ele é o amigo que morreu por nós. Ele é o amigo a quem vamos correr para perdoar a minha inveja, a minha ambição e o meu orgulho. É só Ele que pode me perdoar. E é só Ele que agora pode me dar a força de seguir esses passos. É só Ele que pode me dar a força de ser contente, de ser humilde, de ser companheiro. Meu irmão, Jesus é aquele a quem sempre nós podemos correr. É por isso que a vida de quem não conhece a Jesus deve ser tão amarga. A quem que ele vai correr? Quem que vai recolher as lágrimas dele? Nós sabemos quem recolhe as nossas lágrimas. Nós sabemos quem está conosco no sofrimento. Ainda que todo mundo nos abandone, nós podemos dobrar o nosso joelho e encontrar a amizade e a comunhão com Jesus em oração. Agora eu te pergunto, qual foi a última vez que você desfrutou disso? Qual foi a última vez que você desfrutou da amizade com o Senhor? Não apenas se ajoelhou e apresentou uma lista de pedidos, mas derramou a sua alma diante dele como diante de um amigo. E se você talvez nunca experimentou isso, talvez você não se rendeu ao Senhor Jesus, Ele é o único amigo que não vai te desapontar. Todos podemos te desapontar, e vamos em alguma medida, mas só Jesus não vai. Meu irmão, se você está experimentando sentimentos de solidão, eu quero te dizer que desenvolver comunhão é ótimo e maravilhoso, mas não vai resolver o seu problema se não tivermos comunhão com Deus. Jesus é o melhor amigo. Jesus é aquele para quem podemos correr. Jesus é aquele que nunca vai falhar conosco. Então corra para Ele. Corra para Ele. E seja agora um amigo para os outros, que reflete o amigo que Ele é. Amém?